Se você, assim como a gente, gostaria de trabalhar com a internet e tirar sua renda extra ou a principal a partir de um telefone celular, clique imediatamente no link que está na descrição e garanta a sua oportunidade. Muito legal, né? Muito interessante o fato de como os dois somados chegaram onde chegaram. Mas para chegar lá, teve toda uma história, uma trajetória, né? Algo que a gente gostaria de saber. E na infância, né? Rayane e Raquel, como é que foi a infância com Rosana, né? E Paulinho da Ribon? Como é que foi isso? Minha mãe, acho que foi a primeira pessoa, assim, que ensinou a gente a admirar meu pai. Acho que a gente... ele trabalhava muito, ela Sim. também, mas assim, ela fez a gente enxergar aquilo como um futuro pra gente, Sim. né? Ela foi peça fundamental, porque tem filho que não aceita o pai trabalhar, a mãe trabalhar, né? Acha que tá se ausentando e tudo. Sim. Só que minha mãe nunca deixou, assim, a gente pensar dessa forma. Meu pai estava presente quando ele precisava, na nossa educação, mas a gente tinha uma base muito forte, que era ela, né? Nossa... Ela educou muito bem a gente, assim. E ele só precisava... Ele só precisava dar a última palavra, sabe? Então a gente cresceu assim, respeitando muito ele, respeitando o fato dele trabalhar muito. E ela também ter que estar com ele. Porque hoje em dia é difícil a criança... Eu vejo pela minha filha. É difícil a criança aceitar que você tem que trabalhar... Então, assim, a gente sempre aceitou. Eles pedem a presença, né? As crianças hoje pedem a presença. A gente nunca questionou meu pai. Assim, não que a gente se lembre, né, Rayane? Não, pelo contrário, a gente queria estar junto, né? A gente queria estar junto. E a gente estava junto. A gente cresceu ali. A gente nasceu em julho. Eu falo de mim e da Rayane, mas temos nossos irmãos também, que também cresceram ali. Mas nascemos em julho, dia 2... assim, não prematuras, mas a gente nasceu um pouco antes da hora. E aí, logo, não demoramos até a alta, só que a festa de agosto, antigamente, assim, começava dia 28 de julho, não era dia 1º de agosto, tinha montagem por trás. E a gente tava isso ali. que eu acho importante vocês tocar. Desculpa te cortar, Não, pode. mas porque Paulinho e Festa de Agosto sempre andou junto pra fazer sobrenome, né? Sobrenome. Cara, Festa de Agosto, vulgo Paulinho, entendeu? Então, nem sempre vocês falam assim. E vocês na Festa de Agosto, né? Paulinho, Ribon e tal. Mas as meninas, crianças, Festa de Agosto, Paulinho e... Nossa, a gente tem muita história. Tem muita história. Então, a gente nasceu ali. Até você estava falando, né? Fala do cestinho. Porque assim... A Raquel tava contando que a gente nasceu em julho e logo começou a festa de agosto, né? Então, assim, a gente saiu logo do hospital, mesmo sendo considerados um pouco prematuras, porque não nascemos com 9 meses completos, mas super saudáveis, então tudo ok. E aí a festa de agosto começava e minha mãe era quem trabalhava no caixa da barraca. Minha mãe sempre trabalhou no caixa da barraca. Então, assim, ela tinha que ficar ali. Minha mãe não teve como não ir. Quem meu pai ia colocar no lugar, né? Então, eles levaram a gente. Meu avô, pai do meu pai, produziu... Aquele friozinho de agosto. Ele fazia aquelas cestas, né, de palha e tal. Então, assim, ele produziu uma grande, né, considerada mais ou menos grande. E aí ele colocou a gente nessa cestinha e eles penduraram a gente nessa cesta na barraca e levou a gente. E aí minha mãe ficava lá. Aí, assim, o pessoal conta, minha mãe, meu pai contavam. Meu pai contava, minha mãe conta ainda, e o pessoal que viu isso conta, né? Que a gente chorava, assim, eu resmungava e alguém balançava. Então, assim, a gente cresceu realmente nas festas, né? Porque, assim, e aí meu pai fazia festa de agosto e ele pegava as festas da região, né? Assim foi a história dele. Então, a gente cresceu ali nesse meio. E aí, maiores, meu pai, na época, trabalhava só com isso, era só com a barraca. E as festas tinham data, né? As exposições, como são hoje, né? Tem as datas que acontecem, então assim, meu pai pegava assim a região toda e fazia bastante festa e tudo, e a gente ia sempre ia junto. E a gente começou a crescer, e assim, a gente, além deles não terem com quem deixar, a gente não queria ficar. A gente começou a entender, né? A gente queria ir junto, a gente queria acompanhar. Então, a gente ia e ficava, já maiores, a gente ia pegar latinha.
Pegava tampinha de latinha, amassava, juntava em saco para depois vender. Legal. Então, assim, a gente adorava estar ali no meio, né? Quando ia para cidades, assim, que ficava mais tempo, como a Festa de Agosto, tinha algumas cidades que são, assim, 10 dias de exposição. E aí meu pai alugava uma casa, a gente ficava e assim ia. Quando ia um pouquinho mais longe, que eram poucos dias, a gente dormia dentro da barraca. Isso. Mas assim, a gente sempre amou, era sempre o máximo. Ele tentava, assim, sempre alugar alguma casa pro nosso conforto. Dá um pouco de conforto, né? Porque não é fácil, mas é muito tinha difícil. lugar que não dava e a gente passava perrengue junto. E assim, eu acho que meu pai tinha mais trabalho levando a gente do que deixando. Porque a gente queria andar. Criança. Queria ir pra tudo que é lado dos lugares. Sim. Aí lugar longe, não conhece ninguém. Sim. Ele não deixava a gente sozinha. Claro. Aí ia funcionário andar atrás da gente. Assim, o pessoal, assim, amigo, Tirava né? todo mundo, né? Tirava todo mundo pra andar atrás da gente e vigiar.